O pastor Flávio Amaral e o pastor Felipe Freire se enfrentaram em um debate histórico na Musical FM. Pensando que me faz medo. Não, você, eu tenho medo de você. E dizem que meu amigo foi peia de gente grande. Foi uma treta tão grande que tiveram que remover o programa do ar. E eu tenho que Tiveram que cancelar. Olha, a parte é as brigas, separa todo mundo. Eu não vou. Meu Deus, socorro. Era treta, era pancadaria, cadeira voando. Você é um ancião. O César Cavalcante tentando apartar. Você é um covarde. Você é um covarde. Brincadeira, mas que houve uma treta cabulosa, meu amigo, sim, isso aconteceu. Você é um ancião. Bate desse covarde. E eu vou reagir com vocês aqui ao vídeo, olha, porque alguém, rapaz, um felizardo, gravou um pouco do programa. Que pena que não gravaram tudo, né? Vamos ver o que aconteceu aqui? Depois eu vou comentando. É desrespeitoso. O quê? Quando você chama alguém de imundo. Nós né? somos imundos, Quando rapaz. você chama... Nós. Meu nome é Felipe. Meu nome é Felipe. Mas você é rapaz. Me chame como Felipe. Pastor Felipe. O perfeito. Nós somos imundos. Na verdade, Você Felipe, não tem este que nem direito. pastor você é, porque nem não existe você pastor é pastor. gay. Você sou. não é pastor. Eu sou pastor. Por que você é pastor? Porque Deus Então, me mas aí a colocou gente pastor. vai. Peraí, aí a gente vai ficar tocando acusações. Não, agora, como ele achou ruim eu chamar ele de rapaz, É. quer que eu te chame Não, de não, não, moça? não. Você não tem nada de moça. Não, meu querido. Você deveria ter você vergonha não na precisa. cara. Não, olha, peraí. olha o Você tipo de deveria ter vergonha acusação. na sua cara. Quem deveria ter calma. vergonha Eu sou na rapaz, cara? você é rapaz, ele é Calma. homem. Você é um gay enrustido, querido. Eu Porque vou- olha como é que você Então, é. calma aí. Eu sou peraí. gay enrustido? Com certeza. Ah, isso é dizer Olha Só o um seu minuto, tira o comportamento. microfone Eu aqui, neguei a Cláudio. mim Ó, é o seguinte, eu vou fazer um intervalo porque a gente começou falando assim, ó, o respeito é a pauta. Eu disse, o respeito é a pauta. Então, vamos pro intervalo e a gente volta já. Vai. Rapaz, meu irmão, que debate. Meu amigo, olhe, eu vou contar uma coisa pra vocês. Eu vou reagir aqui cada parte e eu vou falar aqui. A treta aqui não foi combinado não, meu amigo. Olha, o negócio ficou cabuloso mesmo. Nós somos imundos e Felipe disse, olha, não sou imundo, não diga uma coisa dessa. Você é, rapaz. E, meu amigo, pra quê? Pra que falou rapaz? Aí, meu amigo, foi uma treta. E o coitado do César deve estar pensando, o que eu tô fazendo aqui? E o César tentando apartar aí a treta e a turma continuou tretando. Mas vamos lá, vamos comentar alguma coisa aqui, porque pense num assunto cabuloso é esse. Porque se você falar uma coisinha assim, uma coisinha além, meu amigo, você vai ser taxado como um caba preconceituoso, você é intolerante, você está perseguindo. Se você falar outra coisinha além, você está passando a mão na cabeça, porque você está defendendo a teologia inclusiva. Mas vamos lá, primeiro vamos comentar aqui, porque eu tenho algumas coisas para falar a respeito desse vídeo aqui também. Aliás, a respeito desse assunto, que é um assunto que deve ser discutido com seriedade, com controle, autocontrole principalmente, e base bíblica. Meu amigo, vamos voltar para a escritura. Essa treta toda, este problema todo, vamos voltar para a escritura, ok? Daqui a pouco a gente vai analisar. Mas vamos reagir aqui agora ao vídeo. Vamos ver o que pegou aqui realmente, quem foi que errou. É desrespeitoso. O quê? Quando você chama alguém de imundo. Vamos lá. É desrespeitoso quando você chama alguém de imundo. Existe uma tentativa de reformular ou mudar a escritura, atualizar a escritura, porque alguns textos eles são muito pesados e aí ofende as pessoas algumas passagens bíblicas. Por exemplo, o texto de Isaías, capítulo 64, verso 6, eu estou tratando de Bíblia, não estou tratando de opinião, estou tratando de Bíblia, tá? Então, não tenho nenhum objetivo aqui, nenhuma intenção de ofender ou o pastor Felipe ou qualquer outra pessoa, tá bom, pastor Felipe? Por acaso o senhor assistir esse vídeo, eu estou tratando de Bíblia, não é a minha opinião, não é a sua opinião, não é a opinião de Flávio Amaral, não é a opinião de César Cavalcante. Estou tratando de Bíblia, ok? Pois bem, a Escritura diz, a Bíblia diz, que somos como o impuro ou imundo, algumas traduções. Todos nós, todos os nossos atos de justiça são como o trapo imundo. Murchamos como folhas e como o vento, as nossas iniquidades nos levam para longe.
Se você parar para analisar aqui, Isaías é muito mais pesado do que você chegar para um pecador e dizer nós somos imundos. Muito mais. Por quê? Porque Isaías diz que as nossas obras de justiça, veja, o que nós fazemos de bom, de justo, ok. Isso, essas obras boas, justas, as nossas obras de justiça, elas são como um lixo, imundas, como um trapo de imundícia. Se as nossas obras de justiça são consideradas assim, imagine como são consideradas as nossas obras de injustiça ou os nossos pecados. Pense aí como é que não é a desgraça, não é não? Mas antes eu quero também trazer o seguinte, porque quando a gente vai falar a respeito desse assunto, que envolve, eu vou evitar os termos aqui, porque senão o YouTube vai censurar ou cancelar. Por exemplo, você tem um homem que gosta de outro homem, uma mulher que gosta de outra mulher, ou um homem que gosta de mulher e de homem, uma mulher que gosta de mulher e de homem, enfim, você já entendeu. Pois bem, quando a gente vai tratar desse assunto, normalmente a igreja ela é considerada preconceituosa. Ah, vocês são preconceituosos. Ah, porque vocês são intolerantes. Né? Eu agora eu vou reagir. Você assistiu o vídeo, agora vamos reagir. Não é, não é que a gente seja preconceituoso. Então eu quero deixar uma coisa aqui muito, muito bem explicada aqui, sabe, nos seus mínimos detalhes, que é desfazendo algumas falácias. Por exemplo, a igreja é preconceituosa. Não, a igreja não é preconceituosa. Nós defendemos a nossa fé com base na Constituição. No artigo 5º, diz assim, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Aí nós temos o inciso 6º. É inviolável a liberdade de consciência e de crença. Então, dizer que nós somos preconceituosos é uma falácia. Essa é a falácia do espantalho. Isso é uma conversa fiada, tá? Isso é falácia. Isso é apenas alguém que pega uma fala da igreja, distorce e bate para dizer, vocês são preconceituosos. Não. Com isso, eu não estou negando que existam aqueles que de fato são preconceituosos. Note, a igreja não é preconceituosa, mas existe dentro da igreja aqueles que são realmente intolerantes e preconceituosos, mas estes não representam o todo, eles não representam o cristianismo. São pessoas que ou não têm conhecimento bíblico, ou ainda não aprenderam o que de fato é ser cristão, e que nós, apesar de defendermos os nossos pontos, os princípios bíblicos, a nossa fé, nós devemos também respeitar o direito do outro ser o que ele quiser. Ok? O artigo 5º não serve apenas para os cristãos, mas para todas as pessoas, até porque aqui não está dizendo os cristãos têm o direito, não, mas todos são iguais perante a lei, todos, cristãos e não cristãos, o pastor Felipe, ou o pastor Flávio, ou Evandro, ou César, todos são iguais perante a lei, não há distinção, ok? Então a igreja não é preconceituosa, cabe com essa conversa aí, que não se sustenta. Outra falácia é que cristãos são o que você está vendo aqui, não é? Não, nós não somos homofóbicos, não somos, ok? Isso é outra falácia, isso é outra conversinha besta, fiada que inventaram por aí. Eu não estou negando que não exista de fato essa atitude que é realmente criminosa, de pessoas que tentam agredir um homem que gosta de outro homem, que discriminam e tratam com violência uma mulher que gosta de outra mulher. Eu não estou dizendo que isso não existe. De fato, isso é real, infelizmente. Mas cristãos não são assim. Quem age dessa forma não é um cristão. Ele pode dizer que é, mas não é. Ele pode frequentar uma denominação, ele pode ler a Bíblia, ele pode orar, mas se ele se comporta assim, ele não é um cristão verdadeiro, ok? Isso precisa ficar bem esclarecido. O inciso 4 diz que é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Isso aqui me dá o direito de discordar e trazer a minha opinião, manifestar o meu pensamento. Então, quando a gente diz assim, eu não concordo com a prática, eu sou contrário à prática porque eu sou cristão, você é intolerante, preconceituoso. Vamos prender ele, peguem ele. Não, parem com isso, gente. Vamos ser adultos, né? Vamos conversar como adultos, não como criança. Mas vocês estão dizendo que
são melhores que nós. Não, ninguém está dizendo que é melhor que ninguém. A questão é, nós estamos defendendo princípios bíblicos. Nós não somos preconceituosos, nós temos conceitos estabelecidos e princípios que nós defenderemos, assim como vocês podem defender a ideia de vocês, a ideologia de vocês, o direito de vocês de escolher ou de ser quem quiserem, ok? Então, esse é um direito de ambas as partes. Só para ficar claro que eu precisei desfazer essas falácias que tem aí, porque eu escuto muito isso, né? Ah, vocês são intolerantes, ah, vocês são fanáticos, ah, não sei o quê. Conversinha fiada, isso é conversa fiada, é falácia do espantalho, tá bom? A igreja não é intolerante, a igreja não é preconceituosa, a igreja não é homofóbica, não é. Existem sim irmãos, e alguns não são nem irmãos, que agem dessa forma, infelizmente. Quem age assim, denuncie, vá procurar os seus direitos, você que se sentiu ofendido, agredido, você tem todo o direito como todos os outros seres humanos, todos nós somos iguais. Perfeito? Ficou entendido, né? Vamos aqui. Nós, Vamos ver o que pegou aqui, vamos lá. nós somos imundos, Quando rapaz. você chama. Vamos lá. Nós já lemos aqui Isaías, que deixa muito claro que, sim, todos nós somos imundos. Aqui nós entramos numa questão bem interessante, que é o que nós chamamos de depravação total. O que é depravação total? Vamos aqui para Romanos, pelo menos um de vários textos. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens porque todos pecaram. Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Embora algumas pessoas tentem rasgar esses textos bíblicos ou atualizar eles para que não sejam tão pesados ou ofensivos para alguns, a Bíblia é muito clara. Após o pecado de Adão, após o primeiro pecado, após o pecado original, todos nós nascemos corrompidos, corruptos, imundos também, e depravados. De modo que todas as nossas faculdades, pensamento, raciocínio, desejos, enfim, tudo é corrompido, é imundo neste sentido de sermos todos pecadores. Algumas pessoas tentam aliviar, dizendo, não, você não é tão mal assim, todos nós somos. Ah, você não é tão ruim, todos nós somos, gente. Todos nós temos impulsos ruins, desejos ruins, emoções ruins e negativos, todos nós. Dê espaço para o monstro que há dentro de você para ver a desgrama que vai ser feita aí. Então, a Escritura é muito clara quanto a essa condição pecaminosa de todas as pessoas. Todos nós nascemos debaixo do pecado. Todos nós somos pecadores. E, portanto, sim, imundos. Nós somos imundos. Você pode não gostar dessa realidade. Você pode não querer que alguém diga isso. Você pode não gostar de ouvir isso. Mas você não pode fugir dessa realidade do que está escrito na Bíblia. Estou falando de Bíblia, não estou falando de opinião. Ah, eu acho que você é imundo. Não estou falando disso. Eu não estou tratando do que você pensa. Estou tratando da Bíblia. A Escritura deixa muito claro que todos pecaram, todos são imundos. Ok? Não estou falando de minha opinião de Flávio Amaral, de César Cavalcante, de Felipe Freire. Não estou falando de opinião de vocês. Estou falando de Bíblia. Não estou falando da minha opinião também, estou falando de Bíblia. Ok? Isso é um debate bíblico. A gente tem que trazer para a Escritura, vamos para a Escritura. Pois bem, aí algumas pessoas dizem assim, a respeito da própria teologia inclusiva, que é justamente focar nos textos de amor e dar a eles um sentido ou um alcance que o texto não tem. Por exemplo, vamos amar mais. Porque se você criticar, ou se você der a sua opinião, se você defender a sua opinião dizendo, rapaz, essa prática aqui, biblicamente, ela é pecaminosa, você logo vai ser considerado como um inimigo da pessoa. Você está sendo intolerante, você está sendo preconceituoso, porque você tem que amar. Porque a ideia de amor hoje é que você tem que amar e dizer sim para tudo que as pessoas fazem. É que se você diz, eu amo o meu próximo, então você não pode criticar o seu próximo, porque se você criticar o seu próximo, você não vai estar amando. Isso é uma leitura errada da Escritura, porque o próprio fato de Deus nos amar significa que ele disciplina. O próprio Deus disciplina o filho que ama. Por amar o seu povo, o próprio Deus estabeleceu regras e limites que, quando ultrapassado, resultam em consequências e responsabilidades. Então, o próprio Deus, que é amor, ele também é justiça. Ele exige do seu povo, ele exige, ele não, por favor, ele exige, ele determina que o seu povo, aqueles que dizem de fato seus filhos, aqueles que de fato são, eles devem viver conforme ele quer, e não conforme eu penso, eu acho.
eu quero ou como melhor me agrada. Não, isso não está em jogo. A vontade dele, a vontade de Deus, ela não é condicionada nem relativa ao que eu penso, ao que eu gosto, ao que me conforta. Não. É a vontade dele. Ele quer assim e acabou. Ponto final. Ah, então vocês estão excluindo as pessoas. Eu? Não excluo ninguém. Ah, vocês estão excluindo quem pensa diferente. Nós? Não, senhor. Não. Para você dizer que é cristão, você tem que, pelo menos, ser coerente com o que está na Escritura. Do contrário, você não é um cristão. Você pode dizer que é, você pode dizer que é um pastor, que é uma pastora, você pode dizer que é um apóstolo, mas se você não está de acordo com a Escritura, você não é. De fato, de verdade? Não, você não é. Então, eu não estou tratando de pensamento e achismo, eu estou tratando de Bíblia, de teologia, certo? Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês também por quê. Algumas matérias. O que eu acho interessante é o seguinte, hoje tem um movimento que ele censura o homem que gosta de outro homem, que quer largar essa prática, essa vida. Ele não quer mais. Ele quer, agora, o homem que antes gostava de outro homem, ele quer agora gostar de mulher, ele quer se relacionar com mulher. Aí tem um grupo que não sei o quê. Deixe. Você não quer o direito para gostar de outro homem, se relacionar com outro homem, é seu direito, ó, concordo, super respeito. Agora, dê o direito também para o homem que gosta de outro homem, se ele quer realmente deixar essa vida, dê o direito dele deixar. Por que que você está criticando ele? Por que que você está tentando dizer, não vai não, pare com isso? Por quê? Eu vou mostrar para vocês, eu vou provar para vocês casos de homem que gostava de outro homem que deixou, passou a gostar de mulher. Eu vou provar para você aqui que existem sim pessoas que deixaram de ser ou de ter essa prática ou de se relacionar com pessoas do mesmo sexo. Eu tenho que procurar as palavras, senão o YouTube ferra com o vídeo, né? Então, existe a tentativa de um amor além do que de fato é, e textos são usados de forma totalmente desleal para tentar justificar algo que está claro na Escritura ser errado biblicamente. Com isso, eu não tenho ódio de um homem que gosta de outro homem, eu não tenho ódio de uma mulher que gosta de outra mulher, não tenho nada, não quero praticar nenhum tipo de violência, não. Tudo certo. Eu passo cumprimento do bom dia porque é um ser humano igual a mim. O fato de eu sou casado com uma mulher, gosto dela, amo ela. Não significa que se eu passar por uma mulher que está com outra mulher ou que é casada com outra mulher, não significa que eu vou virar a cara. Não vou fazer isso. Por quê? Eu não sou melhor, não sou pior que ninguém. Todos somos iguais. Temos direitos, temos deveres. Todos. Diante de Deus, todos são pecadores e precisam de arrependimento. Algumas pessoas usam o texto de João 3,16, inclusive, para dizer assim, olha, Deus é amor. Deus é amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, esse é um versículo decorado. É um versículo muito lindo. Mas se você ler em João 3,36, lá o versículo 36, você encontra algo interessante que é assim, ó. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida. Mas a ira de Deus sobre ele permanece. O mesmo texto, a mesma passagem que exalta o amor de Deus, revela o amor de Deus, também revela e exalta a justiça de Deus e a ira de Deus. De modo que aquele que ama Deus, aquele que tem Jesus, ele tem a vida eterna. Aquele que não tem Jesus, sobre ele não está o amor de Deus. É isso que nós não entendemos, né? Sobre aquele que não tem Jesus, o texto é claro, a ira de Deus permanece sobre ele. Então, quando a gente pega passagens aqui, por exemplo, como 2 Coríntios 5,17, diz assim, aqui, se alguém está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Se fez novo. A ideia de um cristão, na Bíblia, é alguém que mudou um comportamento, mudou de vida radicalmente, transformação. É essa a ideia de cristão. É de uma nova criatura, alguém que nasceu de novo, que é diferente do que era antes. Isso é o ser cristão, isso é a nova criatura. Então, alguém que tinha uma certa prática, uma atitude, que a Bíblia descreve como sendo errada, e ele diz está em Cristo, mas continua nessa prática, logo ele não é um cristão verdadeiro. É a Bíblia que diz. Se ofende você, se você não gosta de ouvir isso, eu vou fazer o quê? Rasgar isso da Bíblia? Eu não vou. Então a Escritura é muito clara, certo? Há textos que a gente pode usar para dar uma boa briga a respeito disso, né? Para dar uma boa
debatida a respeito da prática em si, ou desse comportamento, ou do estilo de vida, tá? Eu estou falando isso com muito respeito ao próprio pastor Felipe, muito respeito mesmo, tá? Muito respeito. Eu não quero o seu mal, não quero que ninguém seja desrespeitoso ou lhe ofenda, nada disso. Eu estou falando aqui teologicamente, dentro da minha liberdade de religião, respeitando o seu direito, tá? Então, entenda isso. Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Eu estou reagindo, tá bom? Já vimos o vídeo, vamos reagir. Vamos lá. Vamos ver o que aconteceu, o que foi que gerou essa briga, né? Os imundos, Quando rapaz. você chama... Nós. Meu nome é Felipe. Aqui ele não gostou que o pastor Flávio chamou ele de rapaz. Ele não gostou, se sentiu ofendido com isso. Aqui, vamos lá. Você pode dizer assim, mas ele é um rapaz. É. Só que assim, você está num debate, cara. Você tá num debate é um bicho cabuloso também. Você está num debate. Em um debate, você precisa saber colocar as suas palavras. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Se o pastor Flávio tivesse se controlado mais, com certeza eles teriam tido um debate longo. Da mesma forma, se o pastor Felipe tivesse se controlado mais, eles teriam tido um longo debate. Isso aqui é fato, tá? É fato. Tanto um quanto o outro deveriam ter se controlado mais em suas palavras. Poderia, no debate, você precisa entender que num debate você pode dar uma pancada dar uma voadora, mas você tem que saber. Você não pode partir para cima do outro assim. Você precisa saber como se comportar no debate, até responder. Cada pergunta vai trazer a oportunidade de você dar uma resposta, ou de você confrontar. Isso é um debate. Então, ao meu ver, a minha leitura é que faltou sabedoria das duas partes. Faltou controle aí mais, né? Provavelmente dois sanguíneos se enfrentando, meu amigo. É isso aí que dá. É isso aí. Então, teria que realmente esperar o momento certo para falar alguma coisa, para fazer uma pergunta, para partir para essa ofensiva no debate. Debate, meu irmão, se quer você goste ou não, debate é treta mesmo, não tem para onde. É um tentando arrebentar com o outro. Isso é debate. Então, é bom quando há o controle, quando há essa, vamos dizer assim, meio que uma mansidão, né, de como você vai falar, porque aí nós teríamos um debate de 2 horas, né, e eu não sei nem se durou 30 minutos. Esse debate parece que não durou nem 30 minutos. Mas vamos lá, vamos voltar aqui para ver o que está acontecendo. O Felipe não gostou de chamar ele de rapaz. Eu, sinceramente, não acho que foi para tudo isso também ele se exaltar porque o pastor Flávio chamou ele de rapaz, né? Mas aí também, vamos lá, vamos acompanhar aqui. Meu nome é Felipe. Mas você é rapaz. Me chame... Aí, pastor Flávio vai em cima, mas você é rapaz. Jovem, calma, não é assim. Espera, aquilo que eu falei. Cada oportunidade para você dar-lhe uma tacada, para você dar-lhe uma resposta, para você comentar. Rapaz, olha, se vocês seguissem meus conselhos, vocês teriam tido um ótimo debate. Como Felipe, pastor Felipe, o perfeito. Nós somos imundos. Na verdade, você Felipe, não tem este... Agora aqui, após o pastor Felipe dizer assim, olha, é Felipe, aí o pastor Flávio diz, pastor Felipe. Ok, pronto, morreu aquela conversa do rapaz, então já era para ter superado. Só que o que pegou aqui, de fato mesmo, não foi o fato do pastor Flávio ter chamado o Felipe de rapaz, não. O que pegou aqui, pelo menos é o que dá de ver, é o pastor Flávio ter chamado o pastor Felipe de imundo, ou ter dito, nós somos imundo. Essa foi a queixa do pastor Felipe. Essa foi a queixa, chamar ele de imundo. Mas, meu Deus, nós somos imundo. Acabei de ler aqui para você aqui uma descrição. Isso é a depravação total do homem. Eu não sei como qualquer pessoa pode enxergar a si mesma sem ter nenhum erro, sem não ser falha. Como é que alguém pode olhar para si e enxergar em si um ser perfeito? Não existe, nenhum de nós é. Então, o que pegou aqui não foi o fato de chamar ele de rapaz, foi a questão de imundo. É isso aqui que não é aceito. Pastor, você é, porque nem não existe você, pastor gay. Aí aqui já saiu do controle, né? Que pastor você é? Você não é pastor? E o outro diz, também você não é pastor. E o outro, não, aqui também você não é. Aí, meu amigo, o debate acabou, foi aqui. Agora vamos pra treta. Você não é pastor. Eu sou pastor. Por que você é pastor? Porque Deus Então, mas aí,
Aí fugiu do assunto. Já, mas você não é pastor, eu sou pastor, você que não é. Mas por que você não é? Por que você é? Acabou o debate aqui, meu amigo. Acabou. Acabou o debate aqui, só teve treta. Aí lá vai o coitado do pastor César tentar separar os fera, meu amigo. Como é que separa? A turma tá pegada na treta e o pastor César diz, mas gente, calma, gente, por favor. A pauta aqui era respeito, que a pauta já foi chutada há muito tempo. A gente peraí, aí a gente vai ficar trocando acusações. Não, agora, como ele achou ruim, eu chamo ele. O César aqui. Gente, se acalma. O César deu uma olhada, rapaz, peraí. De rapaz, quer que eu te chame de moça? Não. Você não tem nada de moça. Não, meu querido, você deveria ter vergonha na... Não, aí já foi, aí já acabou tudo, aí foi briga mesmo. Ai, meu Deus, aí nós poderíamos ter tido um debate tão interessante, um monte de corte, ia dar tanto conteúdo pra gente conversar, pra gente fazer live aí por dias e meses e anos, mas não deu, não teve. Cara, não, olha o tipo de acusação. Aí lá vai o pastor Flávio, você tem que criar vergonha na cara. Aí o cara, mas que coisa é essa, dizendo que eu tenho vergonha na cara? Aí o César disse, não, gente, mas peraí, aí nós vamos, parou, acaba com essa briga. Enfim, não teve debate, né? Não teve. Sua cara. Quem deveria ter vergonha Eu sou na rapaz, cara? você... O César tá querendo rir. César tá querendo... O senhor tá querendo rir. Eu imagino a sensação de você estar aí no meio desses dois, meu amigo, ver na hora um se atracar no outro e a pé com... Você é rapaz, ele é homem. Você é um gay enrustido, querido. Aí o outro coloca, você é um enrustido, aí pronto, meu amigo. Aí chamou pra briga e lá vai pancada. Porque olha como é que você Então, calma aí. Eu sou peraí. gay enrustido. Com certeza. Aí isso é dizer... Só um minuto. O César tá querendo rir. Tira o microfone Eu aqui, neguei a Cláudio. mim. Ó, é o seguinte, eu vou fazer um intervalo, porque... Intervalo, meu amigo, o que aconteceu depois desse intervalo? A gente começou falando assim, ó, o respeito é a pauta. O respeito é a pauta. Que pauta que nada, eu quero é briga, e lá vai. Eu disse, o respeito é a pauta. Então, vamos pro intervalo e a gente volta já. Vai. É desrespeito. Acabou o debate, não teve. Acabou. Ó, eu já falei pra vocês. Faltou aí dos dois debatedores mais controle nas suas palavras, nas suas colocações, certo? Felipe ficou bravo. Todos nós somos imundos, de fato nós somos imundos realmente, a Bíblia diz isso, né? Então faltou isso aí, esse domínio dos dois debatedores. Poderíamos ter tido um debate mais interessante a respeito disso. Agora o que eu quero tratar aqui com vocês também é o seguinte, ó. Isso aqui é uma realidade, gente. É uma realidade. O ex aceita Jesus após ter uma visão de sua futura família. É isso que tenho para você. Após 10 anos vivendo na... Brian foi transformado por Jesus e hoje é esposo e pai de 3 filhos. Você pode pesquisar essas matérias, tá? Pode pesquisar. Nós temos ainda aqui, ó, estou mostrando para vocês fatos. Agora não é mais, não estou falando mais de teologia, estou mostrando para vocês matérias aqui, pessoas, vidas, tá? Em entrevista, o pastor Joy de Miranda, um ex, ó, certo? Conta testemunho e afirma: Deus restaurou minha identidade. Você pode pesquisar também, tem falando aqui diversas coisas a respeito do pastor. Hoje ele é pastor, não é? Pastor Jorge de Miranda. Tem aqui novamente uma matéria dele falando também, tá? Tem isso aqui também ele falando. Isso aqui é da câmara.leg.br, né? Convidados contam que na infância os levaram a relações, aqui ó, isso aqui é uma realidade também, muitos negam, mas isso aqui é uma realidade. Muitos passaram a ter um relacionamento, por exemplo, muitos homens passaram a ter relacionamento com outros homens a partir de ter sofrido isso aqui, ó. Isso que não dá para negar, certo? A mesma coisa, mulheres, elas tiveram algum tipo disso aqui, passaram por isso aqui em alguma determinada fase de sua vida e criaram aí um medo ou um repulso de homens e, portanto, procuraram outras mulheres, ou outra mulher. Isso aqui não dá para discutir também, né? Não dá para negar, isso aqui é uma realidade, tá? Uma realidade. Então, não estou aqui sendo preconceituoso, eu não estou sendo desrespeitoso, eu estou tratando de uma realidade. Então, quando uma pessoa que é, certo? Quando uma pessoa que é isso aqui,
e ela diz assim, eu não quero mais ser, ela tem o direito de não ser mais, entendeu? E aí tem um grupo que faz pressão. A pessoa que é e quer deixar de ser, ela também teme o preconceito do grupo. Vão me tratar mal, porque eu não quero mais ser assim, eu não quero mais ter um relacionamento com outro homem, eu quero me relacionar com mulher. Ele também teme o preconceito daquele grupo, ou das pessoas que fazem isso. Então não dá para negar isso. Por isso que eu falei, esse assunto tem que ser tratado com mais controle, ser um assunto mais moderado, para que a gente possa ver os dois lados, certo? Tanto o lado hétero como o lado homo, os dois lados. A gente precisa analisar, ver o que está acontecendo, com cada caso é um caso a ser analisado, entendeu? Tem que fazer isso. Então aqui ele vai contar que sofreu sim, isso aqui, ó, e por isso ele se tornou, por isso ele teve esse tipo de relação, certo? Mas aí nós temos também aqui, ó, a psicóloga, ela bate muito de frente com a ideologia de gênero, ela bate muito de frente com essas questões, e ela já sofreu aqui diversas ameaças, inclusive já. Ela é psicóloga, especialista em saúde mental, filosofia de direitos humanos, escritora, conferencista, é a Marisa Lobo, você pode pesquisar também. Aqui, ó, por exemplo, aqui diz que ela enfrenta nova ameaça de cassação do registro de psicóloga, que é uma perseguição religiosa. Por quê? Porque ela se coloca contra, ela diz assim, não, tem sim, a pessoa pode deixar de ser, ela tem o direito de deixar de ser, ela pode chegar em um momento e dizer, eu não quero mais ser, eu não quero mais isso, eu quero mudar, não quero mais ser assim. E aí ela tem o direito de procurar ajuda, ela tem direito de dizer, não, eu não sou mais, ela tem o direito. Então aquilo que eu falo, se você é um homem que gosta de outro homem, você será respeitado pelo Evandro. Totalmente. Se você é uma mulher que gosta de outra mulher, você já tem o meu respeito. Agora, respeite também aquela pessoa que não quer mais isso. Respeite. E assim como você quer que os cristãos respeitem você, respeite a nossa fé também. Nós não estamos sendo preconceituosos, nós estamos amparados na mesma Constituição que vocês estão amparados. A mesma liberdade que vocês têm, eu também tenho. A mesma liberdade de opinião que vocês têm em defender, eu também tenho em defender os meus princípios. A mesma liberdade que vocês têm para dizer assim, eu não concordo, eu também tenho para dizer eu não concordo. É a mesma liberdade. A mesma liberdade que vocês têm para dizer assim, os cristãos estão errados, eu também tenho para dizer, isso aqui, biblicamente, está errado. É a mesma liberdade. Um direito não vai ultrapassar o outro. O meu direito acaba quando chega o seu. O seu direito termina quando chega o meu. Essas questões, elas devem ser tratadas com mais domínio. E aí é uma questão, quando envolve pastores, igreja, é uma questão teológica, filho. Não dá para fugir de Bíblia, não. Apresente os textos, vamos analisar os textos, essa é a grande questão. Vamos para a Bíblia, vamos voltar para a Escritura, vamos apresentar os textos. Então, é isso que eu achei do debate, que na verdade não foi um debate, né? Foi uma treta aí bem engraçada, inclusive. Poderiam ter conversado aí por horas e horas os dois. Agora sim, pastor Felipe, pastor Flávio, vamos lá, começar pelo senhor. Faltou mais aí o domínio realmente, né, de se segurar, mesmo quando afrontado, e assim poderia ter tido um debate longo. Pastor Felipe, o senhor se sente ofendido quando ele diz assim, é imundo, mas todos nós somos, a Bíblia diz. O senhor como pastor, o senhor deve saber muito bem que a Escritura diz que a nossa condição, ela é imunda, ela é pecaminosa. E isso eu não falo como se fosse melhor que o senhor, porque é a mesma condição que a minha. Imundos diante de Deus, pecadores, depravados. Por isso todos nós precisamos de Jesus, para mudar, para sermos então uma nova criatura, para sermos regenerados, para sermos livres do mal, livres do pecado, para termos então comunhão com Deus. E outra questão, pastor Felipe, amar é dizer não, amar é se opor, não é agredir, não vou dizer que é agredir, não, mas não confunda, não dê aos textos que tratam do amor um alcance que ele não tem, nem um sentido que também não existe. Porque o mesmo texto, a mesma passagem de João 3,16, que exalta o amor de Deus, no verso 36, ela exalta a ira de Deus também. O mesmo Deus que ama é o Deus que traz uma série de proibições para os seus filhos. O Deus que ama é o Deus que traz uma série de exigências.
E para ser cristão, não basta o Evandro dizer que é. Não. A Bíblia, ela não vai se moldar ao que eu penso, ao que nós pensamos, não, pastor. A Bíblia, ela não vai se moldar à minha filosofia de vida, ou à minha ideologia, ou ao meu pensamento, não. Deus, ele não vai se enquadrar no que eu quero. Eu é que tenho que me enquadrar no que Deus quer. Não é Deus que tem que se reduzir ao que eu penso e acho. Não. Eu que tenho que me submeter ao que Deus quer, ao que Ele determinou, ao que Ele estipulou na sua Escritura, ao que Ele deixou escrito na sua palavra. Então, o Senhor pode seguir como bem quiser, terá sempre o meu respeito, porque a sua opção ou a sua escolha, ou, como alguns dizem, eu nasci assim, que já é uma questão, uma briga biológica, né? E aí já é outro assunto. Ok, é o seu direito. O meu direito, como cristão, é defender a minha fé, sem lhe agredir, sem lhe desrespeitar, sem pisar no Senhor, mas falando a verdade. A Bíblia diz que todos nós somos imundos, que todos nós somos pecadores, que todos nós precisamos nos arrepender, que todos nós precisamos nascer de novo. O homem precisa nascer de novo. E o novo nascimento, ele é comprovado pela transformação. Romanos 1, 24, Romanos 1, 26 e Romanos 1, 28. Esses três textos descrevem Deus entregando o ser humano aos seus desejos, à sua concupiscência, à sua própria vontade. E Romanos 1, 24 diz assim: por isso Deus os entregou à impureza sexual, aos desejos do coração deles, para desonrarem o corpo deles entre si. Verso 26, por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas. Até as mulheres trocaram a relação sexual natural por outra contrária à natureza. Isso que está na Bíblia. Verso 28, além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Esses três textos descrevem Deus entregando o ser humano. Deus entregando o ser humano à sua própria vontade, aos seus próprios desejos, à sua própria mente. Agora, por que é que Deus fez isso? Por que Deus tratou o ser humano assim? Nós também temos uma explicação. É aquilo que eu falei. Aqui é teológico, aqui não é opinião. Então, acredito que num debate desse, essa poderia ser a abordagem. Vamos para os textos. Afinal, isso envolve, sim, Bíblia, até porque há tentativa de reescrever a Escritura. Não? E aqui, quando nós chegamos aqui em Romanos capítulo 1, quando nós lemos o versículo 4, diz assim, ó: por isso Deus os entregou nas concupiscências de seus corações, a imundícia parecerem os seus corpos desonrados entre si. Por isso, pelo quê? Versículos anteriores. Qual foi a atitude que fez Deus entregar o homem, a mulher, o ser humano às suas concupiscências? O que foi que o homem fez de tão grave? Nós temos aqui a partir do verso 18, que fala que do céu é revelada a ira de Deus contra toda a impiedade e justiça dos homens, que detêm a verdade e injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus o manifestou. Pois os seus atributos invisíveis, o seu eterno poder e divindade são claramente vistos desde a criação do mundo, sendo percebidos mediante as coisas criadas, de modo que elas são inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus através da criação de suas obras, contudo, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, nas suas especulações se desvaneceram, e o seu coração, a sua mente insensata, se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se estultos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, de quadrúpedes e de répteis. Está falando de quê? Pense aí. Por isso, por causa de todas essas coisas que nós vimos aqui, a mente obscurecidas, negaram a Deus, não adoraram a Deus,
se fizeram sábios deles mesmos, mudaram a glória do Deus incorruptível, adorando imagens, semelhanças de homens. Por causa disso, Deus os entregou nas concupiscências de seus corações, a imundícia para serem os seus corpos desonrados entre si. Verso 25. Pois trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a criatura antes que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os entregou. Por que Deus os entregou às paixões infames? Porque trocaram a verdade de Deus pela mentira. Pelo que Deus os entregou às paixões infames. Porque até as mulheres mudaram o uso natural no que é contrário à natureza, semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a devida recompensa do seu erro. E assim como eles rejeitaram o conhecimento de Deus, Deus, por sua vez, os entregou a um sentimento depravado para fazerem coisas que não convêm. Então, o que a gente vê aqui é que essas atitudes ou essas práticas, elas compõem partes das consequências de rebeldia do ser humano. Você veja que Deus reagindo à atitude do homem, você não glorifica a Deus, você está entregue aos seus desejos. Você é rebelde, você está entregue às suas emoções, seus pensamentos e suas paixões. Deus trazendo como punição, inclusive, é o que o texto diz, essas atitudes. De modo que, quando um homem gosta de outro homem, se relaciona com outro homem, quando uma mulher se relaciona com outra mulher, segundo o texto, isto já é consequência do pecado. E é Deus dizendo, é isso que você quer? Eu entrego você os seus desejos. E é descrito na Bíblia como uma desonra do próprio corpo. Não sou eu que estou dizendo. É a Bíblia. Não é o Evandro que o Evandro pensa. Não é o que o Evandro acha. É o que a Bíblia diz. É uma desonra ao próprio corpo. E é descrito como sendo punição do próprio Deus. Então não é algo que seja bem visto por Deus ou abençoado por Deus. Não. É reprovável. É reprovável por Deus. Mas eu não odeio vocês. Não quero mal de vocês. A Escritura traz essa mensagem dura, essa mensagem forte, que bate de frente. E que, claro, vai ser ofensiva a vocês. Com certeza. Mas é o que está escrito. É o que está escrito. Então, esse é um debate que não dá para fugir da Bíblia. Não dá. Se você é um cristão, se você é um pastor, e você vai entrar nesse debate, é Bíblia, meu filho. É Bíblia. Não tem para onde fugir. Se vai debater o que? Ideologia? Eu acho, eu penso. Cada um pensa, cada um acha. Cada um é o que é. A questão não é teológica, não é bíblica. Vamos para a Bíblia. Vamos ver os textos. Vamos analisar com carinho e atenção e respeito à Escritura? Vamos. Aí sim, teríamos um ótimo debate. Essa é a minha opinião. Eu vou ficando por aqui. Um abraço. E esse é o tipo de vídeo que pode me render um belo processo e até o final do canal. Um abraço, gente. Valeu.